Alô, comunidade do ICL, começa agora mais uma edição do ICL Urgente, na sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação e análise feita quente. Também a atualização das notícias com a Laura Couto. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana finalizando aqui no ICL Urgente. Quero dar boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais parceiros, pelos canais do ICL, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio. E como sempre, eu quero convidar vocês para participarem da nossa sala do ICL Urgente no Papo Legal. É só você acessar pela internet, tá aí na tarja qual que é o link que você tem que colocar, né? O que você tem que escrever lá na internet. E a gente sempre coloca uma enquete. A nossa enquete de hoje sobre um tema do programa é a seguinte: quem vai ser o próximo a atrapalhar a campanha de Flávio? E as opções são Carlos Bolsonaro com uma postagem maluca, Jair Bolsonaro com uma nova crise de soluços e Michele Bolsonaro com uma segunda crise com o Flávio. Além disso, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também comentar no chat de onde você está assistindo ICL Urgente. Vamos lá. Sexta-feira a gente tem que ter um pouquinho de humor, inclusive aí na enquete, né, Laura? Mas vamos para frente porque a gente tem muita notícia. E nós vamos falar sobre esta balançada na campanha do Flávio Bolsonaro, que amanhã tem a definição oficial, né, a convenção do Partido Liberal, mas ele vive um momento terrível nas últimas 2, 3 semanas, vários fatos em sequência. Vamos lá. O medo está instaurado. Onde? Onde é que tem esse medo todo? Na família Bolsonaro e nos aliados mais próximos ali do candidato, do filho 01. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, de autorizar a abertura oficial do inquérito sobre o caso do filme Dark Horse, acendeu sinal de alerta no entorno da campanha do senador Flávio Bolsonaro. As informações estão nesta reportagem aqui, que está no nosso portal, reportagem e informações do jornalista Kleber Lourenço, do ICL, repórter, que você costuma ver nas manhãs, né, participando do Desperta com o Panunzio, e escreve também colunas e reportagens exclusivas lá no nosso portal. Laura, a apuração do Kleber, né, e muita gente também tem repetido isso. Qual é o medo exatamente? Qual é o maior medo do Flávio Bolsonaro a essa altura, na véspera de virar candidato oficialmente? Rodrigo, a campanha do Flávio Bolsonaro está com medo daquele famoso toque, toque, toque da Polícia Federal, né? Porque depois da decisão do ministro André Mendonça, os aliados do pré-candidato à presidência pelo PL passaram a trabalhar com a possibilidade de fato de um futuro não tão distante, que é de que a Polícia Federal vai realizar nas próximas semanas operações de busca e apreensão que podem envolver o Flávio ou pessoas próximas a ele. E tem mais, Rodrigo, esse medo se dá principalmente pela forma como a investigação foi instaurada, né? Nos bastidores, integrantes da campanha avaliam que o fato de o inquérito ter sido aberto a partir de um pedido da própria Polícia Federal é o elemento mais preocupante. Isso porque, na leitura desses aliados do Flávio, isso significa que a PF já vinha acompanhando o caso, reunindo informações e produzindo elementos suficientes para justificar a abertura aí dessa investigação focada no Dark Horse, ou seja, o caso não começou agora, né? Pelo contrário, o entendimento é que a abertura do inquérito só formaliza um trabalho investigativo que já estaria em curso aí há algum tempo. E por isso esse toque, toque, toque da Polícia Federal pode acontecer nos próximos dias, Rodrigo. Então tem toque, 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 a casa está caindo, ou também pode ser, né? Corra que a polícia vem aí, Flávio, porque veja, Ciro Nogueira, Daniel Vorcar, o banqueiro, e Sóstenes Cavalcante, com aquela pilha de dinheiro em casa. Todos eles já receberam a visitinha da Polícia Federal. Tá faltando alguém nessa cartela do bingo. Tá faltando o Flávio na lista da Polícia Federal. Aí você pode dizer, mas a polícia vai fazer busca e apreensão, vai parecer que é uma perseguição na véspera da eleição. Gente, Jacques Wagner, senador do PT, ex-ministro do Lula, teve busca e apreensão relacionada a essas investigações. E outra, o André Mendonça, o ministro que está coordenando esse caso, foi nomeado para o Supremo pelo Jair Bolsonaro. Então, se houver busca e apreensão, é porque o André Mendonça, que foi indicado pela gestão do Bolsonaro, entendeu que é necessário. E eu acho provável que aconteça. Vamos aguardar. As próximas semanas não serão fáceis para o lado do Flávio Bolsonaro. Bom, por que nós estamos falando de tudo isso para quem ficou de fora do noticiário ontem?
o inquérito aberto pelo André Mendonça, e agora é um inquérito oficial, você pode falar, mas espera aí, a investigação já não estava acontecendo, já não tinha áudio, até conversa do Flávio Bolsonaro com o banqueiro, mas aquilo era reportagem, gente, saiu no Intercept. Mas não havia ainda um inquérito mesmo oficial. Isso está autorizado agora pelo André Mendonça para investigar a suspeita de crimes de evasão de divisa, ou seja, saída ilegal de dinheiro, sem declaração, porque o dinheiro, supostamente para o filme, foi abastecer um fundo de investimentos lá nos Estados Unidos, administrado por um advogado próximo do Eduardo, né? Além disso, investigar lavagem de dinheiro e corrupção mesmo. Então são pelo menos 3 vertentes de crimes. Tem muita gente envolvida ainda nesse balaio, não é isso, Laura? E quando eu falo balaio, eu lembro de um tal de Ricardo Couto, que tinha o balaio do Couto. Tem ainda, né, o blog do Couto. Tem ainda, Rodrigo. Esse inquérito do Dark Horse, olha só, ele investiga a atuação de diversas figuras conhecidas para pelo menos quem assiste aqui o ICL Urgente. Então, a lista conta com a participação de Daniel Vorcaro, dono do Master, o próprio Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal cassado, o Thiago Miranda, que é aquele publicitário investigado pela Polícia Federal sob suspeita de coordenar ataques ao Banco Central, a mando do Vorcaro e trabalhar no portal Léo Dias, e de sócios brasileiros do fundo Entre Investimentos e Participações e da holding Heaven Gate, que a gente comentou sobre ela ontem. A Heaven Gate é administrada pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto, e fica no Texas. E aí, nesse mesmo caso do Dark Horse, a Polícia Federal também vai levantar as emendas parlamentares do Flávio Bolsonaro, que é senador, e o objetivo é identificar se alguma dessas emendas favoreceu o Banco Master. Por fim, a partir de agora, a equipe responsável pelo caso vai avaliar a motivação real desses repasses do Vorcaro, que chegou a pagar 61 milhões de reais para a produção do Dark Horse, a pedido do Flávio. Rodrigo. Laura, a nossa equipe hoje está muito inspirada, né? Essa tarja, a gente chama de tarja, né? Essa manchete que está aí na tela. Operação... Foi do Bruno. Bruno Concílio, que está lá na redação. Operação Limpeza no Estábulo. É porque é Dark Horse, né? É o nome do filme. O cavalo, né? O cavalo negro. E o estábulo é a família Bolsonaro, pelo visto aí, né? Tem que fazer uma limpeza. Bom, o Flávio ainda vai ter que lidar com a bomba, né? Com essa bomba aí do filme, financiamento do Dark Horse, por onde circulou o dinheiro, o fundo de investimentos e tal. Mas ele conseguiu resolver uma outra crise. Eu falei que ele está vivendo um inferno, né? Com várias crises ao mesmo tempo. Tem uma outra que ele conseguiu resolver. Não sei se foi ele. Acho que foi a turma ali do Partido Liberal, né, que costurou uma bandeira branca com a Michelle. A briga com a Michelle teve bandeira branca desde ontem, né? Pelo menos na superfície, nas redes sociais, eles se entenderam de novo. O Flávio, você viu ontem no noticiário aqui do ICL, pediu desculpas. A gente mostrou no N2 de ontem, mas o Flávio gravou um vídeo pedindo desculpas para a Michelle. Depois a Michelle veio a público para dizer, sim, eu aceito as suas desculpas, Flávio Bolsonaro. Mais do que isso, a ex-primeira-dama disse que vai trabalhar pela eleição do enteado, né, à presidência. Dada a relação entre os dois, declarar apoio já é até um passo grande, né, de reatar esse relacionamento. E para o Flávio é fundamental, porque ele estava começando a sangrar, a perder votos das mulheres evangélicas. E a Michelle dialoga diretamente com esse segmento. No vídeo em que a Michelle diz que aceita as desculpas, ela afirma o seguinte, ó, abre aspas. Eu te desculpo, vamos sentar, vamos conversar, juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem, Deus está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória final. Tudo lindo, maravilhoso, bandeira branca. O problema é que na vida real o papo pode ser um pouquinho diferente, não é isso, Laura? Traz pra gente aí o bastidor, porque a gente, claro, é notícia importante. Sim. O fato deles reatarem, mas tem um bastidor aí, né? Rodrigo, tudo isso, na verdade, foi uma jogada de marketing da extrema-direita, né? A reconciliação do Flávio com a Michelle vinha sendo articulada há semanas pelo presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Inclusive, a gente chamou ele aqui de bombeiro, né? De apagar esse incêndio. E também pelas amigas da ex-primeira-dama, principalmente a senadora Damares Alves e a vice-governadora do Distrito Federal, que agora ela é governadora, né? A Celina Leão. A Michelle, ela foi avisada pelo Valdemar e ficou sabendo do vídeo do Flávio, que ele publicou ontem, horas antes da postagem. E rapidamente ela já mobilizou ali a equipe dela
para gravar o vídeo de desculpas aceitas que você comentou agora, Rodrigo. Do outro lado, quem não estava gostando nada da ideia de gravar o vídeo era o próprio Flávio, porque segundo interlocutores envolvidos nas conversas, convencer o Flávio a gravar o vídeo foi quase que um parto, Rodrigo. O principal impasse era o pedido explícito de perdão que o Flávio teria que fazer para Michelle. O senador não queria usar a palavra e nem fazer um gesto que pudesse ser interpretado aí como uma admissão pública de culpa. E dá para perceber isso no vídeo, como a gente já comentou ontem no ICL Urgente, no N2, né, Rodrigo? Foi uma operação de comunicação conduzida pela equipe. Eu achei que do ponto de vista da comunicação partidária, não estou aqui julgando se é verdadeiro, se não é, mas funcionou razoavelmente bem, né? Porque a gente tem feito críticas e dito que o Flávio está no inferno astral, mas essa operação aí foi uma operação bem combinada, com um jeito de gente profissional que entrou em campo. Tanto marqueteiros, comunicadores, como políticos. E aí deve ter realmente o dedo do Valdemar Costa Neto, que tem um jeitão meio engraçado, mas sabe trabalhar e articular nos bastidores. Valdemar é uma raposa antiga da política e deve ter arrancado esse compromisso entre os dois. Apesar dos vídeos bonitinhos e roteirizados com pedido de desculpas, Flávio e Michelle não se falaram em momento algum. Então teve realmente intermediários aí. Foi tudo com intermediação. A apuração vem da Isabel Mega, da CNN, importante a gente trazer aqui, né? Os próximos passos agora vão depender de novos gestos do Flávio, principalmente, e isso inclui o papel que a Michelle pode desempenhar na campanha. Será que ele vai convidá-la para ter um papel de destaque? Coordenação da campanha no Distrito Federal ou algo até maior? O Flávio também planeja fazer um gesto assim especial para a ex-primeira-dama durante a Convenção Nacional do PL, que acontece amanhã aqui em São Paulo. É o evento que vai oficializar a candidatura dele à presidência da República. A gente tem falado sempre, ele não tem nenhuma vice, né? Deve ser uma mulher, mas ele não tem ainda esse nome costurado. A ideia é que o Flávio, no discurso em que ele vai assumir a candidatura ali na Convenção Nacional, que é um momento importante, a ideia é que ele cite a Michelle nominalmente, entre as personalidades que vão conduzir esta candidatura até outubro. Seria um gesto, assim, para essa pacificação final. A grande dúvida, né, a Michelle não deve ir à convenção. Isso vai gerar um impacto? Será que na última hora ela muda de ideia e vai à convenção? Até agora a apuração é de que ela não vai. Não vai. Fica um vazio, né? E talvez ela queira manter ainda essa distância para mostrar. Há alguns passos ainda, você ainda tem que ceder alguns pontos, Flávio. Por exemplo, como é que fica no Ceará? O Flávio atropelou a Michelle, que queria o apoio a um outro candidato no Ceará. O Flávio impôs aliança com o Ciro Gomes. Esse foi o motivo explícito da briga. Vai ser o Ciro Gomes o candidato? Ou muda tudo para agradar a Michelle? A gente tem que esperar. Talvez ela peça isso para o Flávio para dar o próximo passo nesta pacificação. Bom, a gente está falando muito do Flávio, já falamos um pouco do Eduardo, até do Jair. Vocês não acham que está faltando alguém aí nessa equação dos filhos? O filho esquecido do Jair? Carlos Bolsonaro, mais conhecido como Carluxo. Para alguns, era até o filho emocionalmente mais próximo do pai. Vocês lembram que na posse lá de 2018, o Carluxo, até uma cena engraçada, né? Ele foi sentado no banco de trás do carro oficial na hora da posse. Parecia uma criança naquela cadeirinha, né? Quando você vai no banco de trás, no carro, com os pais. O Carluxo é muito próximo do Jair, assim, emocionalmente. E ele parece ser o mais emotivo deles, o que mais se emociona, o que mais escreve coisas estranhas na internet. Ele teria ocupado, segundo a apuração de bastidor, que está aqui nessa reportagem do Globo, ele teria ocupado um papel central nessa treta aí da Michelle com o Flávio. Por quê? Porque ele atrapalhou a articulação do pedido de desculpas. Não aceitava. A Laura vai trazer outros detalhes sobre isso, que está na manchete aí do Globo. Laura, conta pra gente. Quer dizer que o Carluxo, se dependesse dele, não tinha pedido de desculpas pra madrasta, é isso? Rodrigo, ele estava meio esquecido no noticiário, né? Não tinha se posicionado ainda muito fortemente sobre essa briga toda, mas se a missão de conciliar a Michelle e o Flávio foi difícil, o motivo também foi por causa dele, o Carlos Bolsonaro, porque articuladores da trégua afirmam que o Carlos era totalmente contra qualquer recuo do irmão Flávio e foi um dos principais defensores dessa briga. Vale dizer que o Carlos é o filho do Jair Bolsonaro, que tem a relação
relação mais conturbada com a madrasta Michele. E olha que a concorrência é grande, né, Rodrigo? No ano passado, a gente lembra que o próprio Jair Bolsonaro admitiu publicamente que o Carlos não falava com a Michele. Mesmo assim, depois de um mês aí resistindo a baixar essa guarda, o Flávio abriu mão da briga e rejeitou os conselhos do irmão mais novo, Carluxo. É isso, o Carluxo é o 02, né? Para quem se atrapalha com os números, né? O 01 é o Flávio, o Carluxo é o 02 e o Eduardo é o 03. Muita gente acha que o Eduardo é mais velho que o Carluxo, até pelo jeito assim, mas não é. O Eduardo é o terceiro. Bom, isso também não tem importância, né? Mas a gente, jornalista, tem que saber essas coisas, né? Estamos falando bastante da família Bolsonaro e agora nós vamos falar de um assunto muito sério envolvendo a campanha de Flávio Bolsonaro. Um ataque direto ao ICL, ao Instituto Conhecimento Liberta e ao ICL Notícias. O Partido Liberal ingressou com uma representação no TSE que pede a censura da divulgação do documentário que você deve ter visto ontem, quinta-feira, ele foi ao ar. O documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Material produzido pela equipe de jornalismo do ICL, foi um sucesso. O filme foi lançado numa live ontem no YouTube, o Eduardo Moreira fez a apresentação, depois 45 minutos de documentário com depoimentos, eu fiquei aqui, assisti aqui do ICL a transmissão, depoimentos muito fortes ali do Alexandre Frota, da Joyce Hasselman e de outros personagens que conhecem muito bem o entorno do Flávio Bolsonaro, talvez por isso ele quisesse proibir o filme, né? Teve 400 mil visualizações até agora a obra. 400 mil em menos de 24 horas. Um dos questionamentos do PL, na representação que faz ao TSE, e que mostra que o Partido Liberal não conhece o ICL, é se o Instituto Conhecimento Liberta mantém contratos com o governo federal, se recebe verbas de partidos políticos, como o PT, citado explicitamente ali na petição do Partido Liberal. Não precisa dizer, não precisaria, mas é um momento importante, então a gente vai dizer. Não há dinheiro do governo federal ou de quem quer que seja nesse trabalho, como não há dinheiro do governo em nenhum momento dentro do ICL. O documentário foi produzido com dinheiro do Instituto Conhecimento Liberta e aí, mais uma vez, a gente reafirma a importância de que a comunidade assine e mantenha o ICL. Então, a resposta para o PL é não, não tem dinheiro do governo federal, de partido nenhum, aqui não tem nem monetização, não tem verba publicitária, quanto mais dinheiro do governo. Talvez eles se meçam pela régua de certos sites e canais que atuavam em parceria com o chamado Gabinete do Ódio. Talvez. Estou levantando aqui uma hipótese. É curioso, porque a petição, a ação do PL, em nenhum momento questiona o conteúdo do documentário. Não, eles vão para essa ideia. Ah, tem dinheiro do governo, é o PT. Quebraram a cara. Porque por aí não vão conseguir nada. A direção do ICL publicou uma nota em resposta ao Partido Liberal. Nós vamos trazer aqui para a tela e eu vou ler essa nota que é importante, que é a resposta oficial do ICL a essa tentativa de intimidação. O ICL Notícias é uma plataforma de jornalismo reconhecida por sua dedicação à imprensa livre, independente e sem patrocínio de grupos políticos ou econômicos. É justamente esse compromisso histórico com a apuração rigorosa dos fatos que sustenta a produção do documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. É fruto de meses de investigação jornalística conduzida por profissionais que integram com orgulho o núcleo de jornalismo investigativo do ICL. Repórteres, produtores, editores. Por isso recebemos com indignação a representação eleitoral protocolada pelo PL no Tribunal Superior Eleitoral. A ação revela, em nossa avaliação, o claro objetivo de intimidar e silenciar um veículo de comunicação que tem como missão o jornalismo responsável, livre, desvinculado de qualquer amarra partidária ou empresarial. Criticar e questionar figuras públicas é função essencial da imprensa em qualquer democracia.
tentar enquadrar a divulgação de uma produção jornalística como suposta propaganda eleitoral ilícita é, antes de tudo, uma tentativa de deslegitimar o trabalho de apuração e transformar o exercício da liberdade de imprensa em objeto de perseguição judicial e censura. O ICL reafirma seu compromisso com a verdade e com a informação de interesse público e continuará nas trincheiras pela liberdade de expressão e pelo exercício do jornalismo livre, tal como garantido pela Constituição Federal. Ponto. E sigamos adiante. Sigamos adiante. Essa intimidação não vai dar certo. Vamos adiante. Uma tragédia. É assim que aliados de Flávio Bolsonaro classificam a articulação política da campanha conduzida pelo Filho 01 e pelo coordenador Rogério Marinho. A pá de cal, como se diz essa expressão, a pá de cal, foi a confirmação de que a federação partidária, formada por União Brasil e Partido Progressistas, vai ficar neutra durante a disputa presidencial. O PL estava crente que teria o apoio desses dois partidos que são de direita. Nos bastidores, a avaliação é de que o presidente Lula venceu a disputa pelos principais apoios partidários. Agora a equipe do bolsonarismo já trabalha, eles atrapalham às vezes também, mas já trabalha com a perspectiva de uma candidatura puro sangue. O que quer dizer isso? Presidência com PL e a vice ou o vice vai ter que sair do PL mesmo. Porque, Laura, parece que não tem partido nenhum querendo fazer aliança com o Flávio, mesmo na direita e no centrão, que é onde eles esperavam colher esses apoios, Rodrigo, inclusive dirigentes do Partido Liberal afirmam que a campanha falhou desde o início nessa interlocução política aí com possíveis aliados do Centrão. A avaliação é de que o Flávio e o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, eles concentraram os esforços na estratégia eleitoral e apagando todos esses incêndios, e esqueceram de cultivar uma boa relação com presidentes de partidos e lideranças do Centrão. O principal erro, inclusive, que sacramentou todo esse distanciamento, foi uma nota publicada pelo Flávio Bolsonaro defendendo a investigação do caso Master com rigor e transparência antes de vazar todo esse envolvimento dele com Daniel Vorcaro. Acontece que entre os atingidos pelo escândalo naquela época estão os presidentes de partidos como Ciro Nogueira, do PP, que se sentiu abandonado pelo Flávio. Do outro lado, os adversários consideram que o Lula venceu de goleada, porque o presidente conseguiu o apoio de todas as legendas do campo progressista, como o PV, o PCdoB, o PSOL, o Rede, o PSB e até o PDT. Além disso, o Lula também saiu vencendo com essa neutralidade da Federação União Progressista e do MDB e do Republicanos, que ainda não se decidiu, mas está tendendo aí para ser neutro. Informações importantes. Laura, no campo da centro-esquerda, vamos lembrar que no passado, por exemplo, o PSOL lançou candidato em outras vezes, O Bolo já foi candidato, outros já foram candidatos e candidatas do PSOL. O PDT também, na última mesmo, o Ciro Gomes. E nas últimas campanhas, o Ciro Gomes. Dessa vez, todo mundo se reuniu em torno do Lula. No campo da direita, ao contrário, houve uma fragmentação. Isso também mostra a fragilidade da campanha do Flávio Bolsonaro. Não sei se por isso eles estão nervosos assim e partindo para essas intimidações, às vezes, judiciais, como a gente mostrou agora há pouco. Bom, a neutralidade desses partidos, União Brasil, Progressistas, o Republicanos provavelmente também não vai apoiar o Flávio, vai ficar na neutralidade, ela é importante para definir o tempo partidário em rádio e televisão. Você calcula quanto cada partido vai ter em função da bancada dos partidos que o apoiam. Então o Lula tem apoio de um monte de partido. O PT sozinho é menor do que o PL, mas o PT, com o PSB do Alckmin, com o PDT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, todos esses juntos, aí fica maior do que o PL. Então, com esses partidos ficando neutros, os partidos do Centrão, o Lula vai acabar tendo mais tempo na televisão do que o Flávio Bolsonaro. E isso também pode pesar na campanha, apesar das redes sociais, a internet tem um peso grande, mas a televisão e o rádio ainda tem peso, gente. Especialmente nas classes D e E, Quem ganha até 2 salários mínimos ainda acompanha bastante esse programa eleitoral gratuito, que é naquele horário ali que o pessoal está em casa descansando para trabalhar no dia seguinte. Ou naquelas inserções de rádio e televisão que entram no meio da novela, no meio do filme, no meio até do jogo de futebol. Tudo isso tem peso também. Bom, nos bastidores não é que o Lula esteja só jogando parado, com os erros, aproveitando os erros do lado de lá. A equipe do presidente atuou de forma direta para convencer líderes da Federação União Progressista
a optarem por essa neutralidade. O pedido de independência foi feito em duas frentes, pelo ministro José Guimarães e pelo presidente do PT, Edinho Silva. As conversas começaram há mais de 2 meses, então o pessoal está trabalhando em silêncio. E parece que deu certo. O próprio presidente Lula conversou com Antônio Rueda e Ciro Nogueira. Vale lembrar que PP e União Brasil tinham até ministérios no governo petista. Então existe esse canal aberto de comunicação. Laura, tem mais detalhes sobre isso também, por favor. Sim, Rodrigo, essa neutralidade aí da Federação União Progressista não foi só motivada pela imagem queimada do Flávio Bolsonaro. Outros fatores foram decisivos e uma delas é essa articulação dos palanques no Nordeste, porque tendo em vista que o Lula é muito forte politicamente no Nordeste, os candidatos da região temiam que um apoio ao Flávio pudesse prejudicar as próprias campanhas deles. O senador Ciro Nogueira é um exemplo, né? O presidente do PP, ele vai se candidatar à reeleição pelo Piauí, que é um estado com um histórico de forte apoio ao presidente Lula. E esse pacto de não agressão com o PT também já visa um futuro, porque caso Lula seja reeleito, o União Brasil e o Progressistas podem cobrar espaços em ministérios no Lula 4. Por fim, ao se manter independente aí, esses dois partidos do Centrão, eles também conseguem concentrar o fundo eleitoral para as disputas estaduais, principalmente para a Câmara dos Deputados, e continuar sendo o clássico partido do Centrão, né, Rodrigo? É isso, em vez de entregar dinheiro para a campanha do Flávio, vão entregar dinheiro para os candidatos a deputado, às vezes governador também, mas principalmente para deputado, para fazer uma bancada forte e ter direito a mais fundo partidário, que é calculado em função das bancadas. Essa é a estratégia preferencial do Centrão. Lembrar até que o Ciro, a Laura acabou de citar o Ciro Nogueira aí, né? O Ciro chegou a elogiar o Lula. O Ciro Nogueira foi ministro do Bolsonaro, foi cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, mas voltou atrás, né? Esses dias aí no Piauí fez até elogio ao Lula num encontro com prefeitos no interior do estado. Isso é que é medo de não ser reeleito senador lá no Piauí. Pessoal, algumas coisas não mudam nunca. Algumas coisas não mudam nunca. Uma é o Centrão. Está sempre aí atirando para os dois lados. Outra coisa é a revista Veja. Rapaz, a Veja voltou ao velho estilo de um panfleto da extrema-direita, é isso? Isso parece um panfleto, né? Então eles colocam a estrela do PT, eles querem insuflar assim, uma onda de antipetismo. A manchete é: a aposta no antipetismo. É a capa dessa revista que já foi importante no passado. No passado tinha boas reportagens, depois virou um panfleto. Na época do Mensalão, chegaram a botar o Lula degolado na capa. Eu me lembro bem dessa capa. Já fizeram o diabo, botaram o Aécio, falando assim, confirma. Então a Veja é a Veja. E vende muito. Já foi a revista mais vendida do país. A revista mais vendida do país. Não sei se ainda é tão vendida assim. Mas eu sei que ela segue a mesma linha do passado. Fica aí só o registro, não tem mais tanta importância, mas é para a gente ver que tem uma onda aí na direita tradicional para tentar trazer uma candidatura no lugar do Flávio Bolsonaro, e a Veja, pelo jeito, embarcou nisso. Pessoal, uma nota importante aqui: esse fim de semana estará no Brasil o presidente da Argentina, o Javier Milei. Ele veio a convite de Flávio Bolsonaro para participar da convenção que acontece amanhã, sábado, como a gente já falou, aqui em São Paulo. O Milei deve se encontrar com outros nomes da extrema-direita. Não está prevista a agenda com o presidente Lula. Entre os principais eventos de Milei, um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Rapidinho, atualização para a gente sobre isso, Laura, que a gente está aqui com a nossa semana se esgotando, mas o Milei vai ao Palácio, né? Encontrar o Tarcísio. Sim, ele vai ao Palácio dos Bandeirantes amanhã, e entre os preparativos, o Tarcísio de Freitas mandou substituir o tradicional tapete vermelho por um tapete com a cor azul, Rodrigo. E essa mudança é uma referência clara àquela chamada onda azul na América Latina, que tem levado governos de direita ao poder nos últimos meses, em países como Bolívia, Chile, Colômbia e agora o Peru. E como a gente já noticiou aqui no Célio Urgente, o Tarcísio quer dar para o Milei a mais alta honraria do Estado de São Paulo, que é a medalha Ordem do Ipiranga, Rodrigo. É isso, obrigado, Laura. Onda azul, tapete azul, é esse pessoal da extrema-direita. Laura, você tem aí rapidinho a nossa enquete? Sim, a resposta foi a seguinte: a gente perguntou lá no Papo Legal quem vai ser o próximo a atrapalhar a campanha do Flávio Bolsonaro, e a resposta foi Michele, com uma segunda briga com 60% dos votos. Rodrigo, fico por aqui, bom fim de semana. Bom fim de semana, graças a Deus, hoje é sexta-feira, um beijo para o Chico Pinheiro também. Pessoal, exibimos para quase 400 mil pessoas o documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história do Filho 01.
uma produção original do jornalismo. Vou virar para cá para a gente mostrar aqui mais uma vez a chamada, né? Um documentário original. Além da exibição inédita, o Edu Moreira, a Elô Vilela, a Juliana Dalpiva estiveram presentes para um debate sobre os bastidores dessa superprodução, né? Foi uma noite histórica. Para quem não conseguiu nos acompanhar, eu estava aqui, já falei, mas para quem não conseguiu assistir e quer ver, ou para quem viu e quer assistir de novo, tem replay liberado, hein? Assista agora, replay liberado do Flávio Bolsonaro do DOC. Assista antes que o PL peça para tirar do ar. A verdadeira história do Filho 01. Você pode se inscrever em iclurgente.com.br. Vai agora lá, iclurgente.com.br, e você vai ver por que é tão importante ajudar a manter o ICL. Você que é membro da comunidade, você está tendo acesso a um monte de cursos, a documentários como esse e ajudando a sustentar essa equipe de jornalismo que eu tenho repetido sempre nos últimos dias. É uma equipe grande. Aqui o jornalismo não depende de uma pessoa. É feito em equipe e seguirá sendo feito com muita qualidade em equipe, ainda mais num momento tão importante para o Brasil. É isso. Fica o convite e assista o replay. Vem aí a Gabi Varela com N2, daqui a pouco eu tô por lá. Bom fim de semana, gente. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.